Minha irmã, meu irmão, eis que nos encontramos mais uma vez para escutarmos juntos a palavra de Deus e meditá-la. Como homens e mulheres discípulos de Jesus Cristo, nosso alimento é a palavra. Vivemos da palavra que nos ilumina, aquece nosso coração e inspira nosso agir. Por isso, à palavra dedicamos tempo e atenção, escuta e meditação. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois, diante desta justiça, não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e a justificação se dá gratuitamente por sua graça realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora no tempo de sua tolerância. Assim ainda, ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pelas leis das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, escutamos nesta quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum outro trecho da Carta aos Romanos. Essa carta é um dos escritos mais teológicos e centrais de Paulo, composta provavelmente em Corinto, por volta dos anos 57 a 58 depois de Cristo, quando o apóstolo se preparava para ir a Jerusalém e depois a Roma. Neste texto, Paulo apresenta de modo sistemático o núcleo do Evangelho. A salvação é dom de Deus, oferecida em Jesus Cristo e não resultado das obras da lei. Ele escreve para uma comunidade dividida entre cristãos de origem judaica e gentílica e procura mostrar que todos, sem distinção,
necessitam da graça, pois todos pecaram e que a justificação se dá somente pela fé em Cristo. No trecho hoje proclamado, Romanos 3, versículos 21 a 30, Paulo introduz uma virada decisiva em sua argumentação. Depois de ter demonstrado a incapacidade da lei de gerar vida e de vencer o pecado, ele proclama: agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou. Essa justiça de Deus não é um atributo distante ou condenatório, mas a ação salvadora de Deus que justifica o pecador. Ela se manifesta em Jesus Cristo, sobretudo em sua entrega na cruz, que Paulo descreve como instrumento de expiação, evocando o propiciatório do Antigo Testamento, lugar de encontro entre Deus e o povo. A morte de Cristo inaugura um novo acesso a Deus, aberto a todos, judeus e pagãos, sem privilégios ou exclusões. Exegética e teologicamente, o texto marca a passagem do regime da lei para a economia da graça. Paulo insiste que a justificação é gratuita por sua graça, sublinhando a absoluta primazia da iniciativa divina. A fé não é uma obra a mais, mas a abertura do coração ao dom recebido. Assim, a lógica da salvação elimina qualquer pretensão de glória humana. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. A fé se torna a única lei capaz de unir judeus e gentios em um só povo diante do único Deus. A universalidade de Deus se reflete na universalidade da salvação. Pastoralmente, este texto continua a iluminar a vida da Igreja e da sociedade. Vivemos em um tempo em que muitas vezes o valor da pessoa é medido por desempenho, mérito, sucesso ou aparência. Paulo recorda que diante de Deus não são as obras externas, os títulos ou os privilégios culturais que salvam, mas a fé que se abre ao dom da graça. Isso liberta o cristão da tentação do orgulho religioso, da autossuficiência e da comparação com os outros. Todos, sem distinção, carecemos de misericórdia e todos somos igualmente alcançados pela justiça salvadora de Cristo. Esse anúncio é profundamente atual. No mundo marcado por divisões, exclusões e discriminações, Paulo proclama que Deus é um só e que sua salvação é para todos. A Igreja é chamada a testemunhar essa universalidade, derrubando barreiras de etnia, classe social ou cultura, e vivendo a fé como experiência de acolhida gratuita. Assim como Paulo exclui toda a vanglória, também hoje somos convidados a superar toda arrogância religiosa e a nos reconhecer como irmãos, unidos pelo mesmo dom, a graça de Deus em Jesus Cristo. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade. A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.